Olá, amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco, que as misericórdias de Deus estejam sobre a sua vida. Estamos aqui para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus e, naturalmente, também para orarmos por todos, porque a oração é fundamental na vida do cristão. Gostaria de meditar sobre um único versículo, uma citação do apóstolo Paulo que está registrada na primeira carta de Coríntios, capítulo 9. Essa citação está no versículo 16 do capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo se pronuncia, entre outras coisas, dizendo o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós vivemos num tempo, como nós temos comentado e como você bem sabe, aonde religião, pregação, profecia, palavras são pregadas em todos os lugares, não há dificuldade de se encontrar uma porta, um local, um salão, uma igreja, enfim, tantos lugares onde a palavra, pelo menos entre aspas, a palavra de Deus está sendo anunciada. É verdade que há muitos homens sinceros, há muitas pessoas, pregadores do Evangelho que foram chamados por Deus realmente, levantados para o Senhor e que têm noção da sua responsabilidade diante de Deus. Porque pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, se levantar como alguém que fala, anunciando, ensinando os preceitos do Senhor Jesus Cristo, as doutrinas bíblicas e verdadeiras, é uma responsabilidade muito grande. Não somente, principalmente diante de Deus, como diante das pessoas, porque hoje é uma necessidade tão grande, as pessoas estão carentes, as pessoas estão em aflição, as pessoas passam por momentos de grande angústia, desespero, são enfermidades, são portas de empregos fechadas, pessoas que estão passando por muitas dificuldades, por muitas aflições, e as pessoas têm a necessidade de buscar um amparo, um consolo, um conforto, uma orientação. E sem dúvida nenhuma, a religião é um caminho muito importante para que as pessoas possam ali se colocar na presença de Deus. Porém, é muito importante que aqueles que se colocam à frente, levantados por Deus realmente, porque tem muitos aí pregando, falando, fazendo discurso e não foram levantados por Deus. Foram levantados pelos seus próprios interesses, por outras razões, por motivos políticos, por tantas outras coisas que não há o foco central daquilo que é anunciar o Evangelho. Então há uma responsabilidade muito grande diante de Deus em primeiro lugar, e se Deus levantou alguém, chamou alguém para pregar o Evangelho, naturalmente isso tem que ser feito, isso tem que ser cumprido. E o apóstolo Paulo demonstra essa responsabilidade, ele demonstra esse seu conhecimento dessa responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Ele, em primeiro lugar, ele sentia no seu coração que a ele foi imposta essa obrigação, ele tem obrigação de pregar o Evangelho, ele sentia esse dever, ele sentia essa necessidade. Por quê? Porque, irmãos, essa palavra eu gostaria de deixar também para aqueles que são presbíteros, diáconos, diaconisas, missionários, enfim, todos os cargos ministeriais que existem dentro do meio evangélico. Se Deus deu um dom, se o Senhor concedeu um dom, se o Senhor lhe concede as possibilidades, lhe dá as oportunidades para anunciar o Evangelho, nós não podemos ficar de boca fechada. Muitas vezes, quem prega o Evangelho está passando também por situação difícil,
Porque Jesus, quando ele disse assim, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições é para toda a igreja de Cristo. Nós não passamos todos os dias em aflição, mas tem dias que são pesados, tem dias que nos afligem, onde enfrentamos e nos deparamos com batalhas espirituais muito fortes. Porque muitas vezes nós temos visto até, me vem à mente a lembrança, às vezes alguma reportagem, alguma notícia que nos chega, aonde líderes religiosos, até mesmo evangélicos, pastores, a gente recebe com muita tristeza, com muito espanto, com um choque, sabendo que alguém que estava na liderança de uma igreja deu cabo à própria vida, tirou a própria vida através do suicídio. E a gente se choca, porque diz, como é que uma pessoa que prega o evangelho, que anuncia o evangelho, que ensina as pessoas o caminho do bem, o caminho da fé, da confiança na palavra de Deus, a confiança na solução dos problemas, comete um ato desse, chocando uma comunidade, chocando família, ministérios, enfim, porque os pastores, os líderes religiosos, eles também enfrentam problemas, enfrentam lutas. O dia mau vem para todos nós. Enfrentamos lutas, problemas, dificuldades, porém, todas essas situações para o servo de Deus, para aquele que foi chamado, levantado por Deus para pregar a palavra, para anunciar o evangelho, jamais deve ser um pretexto, uma desculpa, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou pregar, eu não estou em condições de dar essa mensagem, não estou em condições de falar das coisas de Deus, não estou em condições de ministrar, enfim. O homem de Deus, a mulher de Deus, chamado, escolhido, separado, selecionado para pregar a palavra de Deus. Se você foi levantado para pregar o evangelho, para anunciar Jesus, se você sente essa responsabilidade como o apóstolo Paulo sentia, ele disse assim, ele dizia, repetindo mais uma vez aqui o texto que nós lemos, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois a mim me é imposta essa obrigação, porque muita gente também prega o evangelho por vaidade, por interesse, tem pessoas que se sentem muito realizadas por estarem num local que se chama púlpito, altar, à frente de todos, parece que é um lugar especial. Há obreiros que quando sentam naquele lugar reservado, ali na frente, atrás de um púlpito, parece que são um destaque. Nós não temos que pregar o evangelho para nos gloriar ou vangloriar de alguma coisa. Nós temos que sentir a pregação do evangelho, o dom que Deus nos deu, como uma responsabilidade muito pesada, que Deus vai cobrar de cada um a quem Ele deu o dom da palavra, ou a cada um que se colocou na situação de pregador do evangelho, ensinador da palavra de Deus. Há uma responsabilidade muito grande. O apóstolo dizia, se eu pregar o evangelho e eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Isso não é um motivo de vaidade, porque a mim é imposta essa obrigação. Por quem? Por Deus. Como é que eu posso deixar de pregar o evangelho se a minha vida foi alcançada por esse evangelho? Se esse evangelho trouxe transformações para a minha vida, me livrou do reino das trevas e me trouxe para o reino da luz. Hoje eu tenho que compartilhar, eu tenho que dividir com você, eu tenho que falar do amor de Deus, eu tenho que falar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem se derramado sobre toda a face da terra. Então eu quero que você saiba que nós pregamos o evangelho porque sentimos esse compromisso, essa responsabilidade diante do Senhor e diante das pessoas. Hoje todos os meios, hoje o YouTube é um meio maravilhoso para podermos pregar o evangelho, e eu sou um que me beneficio muito das mensagens, das ministrações que nós encontramos nos canais do YouTube. Repito mais uma vez, como sempre tenho repetido, nós temos o Ministério Alfa e Ômega, onde temos grandes ministrações,
temos a Igreja Aliança do Calvário, do pastor Paulo Júnior, temos também o canal do Paul Washer, que é americano, mas é um grande pregador, um homem de Deus, um jovem de Deus, já hoje não tão jovem, mas continua sendo uma bênção muito grande nas mãos de Deus. Aprecio muito as ministrações do reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana Augusto Nicodemos. Então, o YouTube nos proporciona um universo de opções maravilhosas para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. E eu, muito modestamente, com esse nosso pequeno e modesto trabalho, queremos compartilhar, queremos nos juntar àqueles que pregam o Evangelho, anunciam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus pode transformar todas as coisas na sua vida. Muitos estão lutando para conquistar, para mover, para resolver, para mover problemas. Olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então, quero que você saiba que estamos aqui anunciando o Evangelho, não para nos promover ou autopromover, não, de jeito nenhum. Estamos anunciando o Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para transformar a sua vida através da pessoa gloriosa de Jesus Cristo, nosso santo e bendito Salvador. E agora nós vamos orar. Feche os seus olhos, entre na comunhão, se for possível, aonde você estiver nos ouvindo, onde estiver chegando essa ministração. Agora é o momento de receber a bênção de Deus através da oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, mesmo passando por lutas, aflições, tribulações, desafios, Senhor, nada importa, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E eu sei que muitas vezes, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, que compartilham desse canal no YouTube, que diariamente recebem essas modestas mensagens e ministrações que nós gravamos diariamente, Senhor, estão passando por dificuldades, estão passando por lutas. Talvez alguém no leito do hospital, prestes a passar por uma cirurgia, ou talvez já tenha passado, sob tratamento médico, tomando medicamentos. Senhor, há tantos sofrimentos, talvez aquele pai de família que está desempregado, em grande aflição, olha para a sua despensa e vê que está faltando pão. Ó Deus bendito, aquele que está sendo perseguido por causa do Evangelho, não é aceito pela sua família, não é aceito pela sociedade, não é aceito pelos seus colegas de faculdade, de trabalho. Deus bendito e santo, olha pela tua igreja, Senhor, há um povo que tem recebido o anúncio do Evangelho. Faz uma obra, Senhor, abençoando e chegando até estas vidas que conosco estão orando. Alcança suas famílias que por elas estão representadas nesse momento de oração. Senhor, visita os hospitais, visita os presídios, Senhor, em nome de Jesus, visita os países aonde a tua igreja, o Evangelho de Cristo é perseguido, em toda a face da terra, a grande perseguição contra o Evangelho. Senhor Deus, queira abençoar esta nação brasileira também. Em nome de Jesus, eu rogo a tua bênção e te agradeço por tudo, pois eu oro a ti em nome de Jesus Cristo e para a tua glória e honra do teu reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Essa é a reflexão que nós deixamos hoje para o seu coração e nós, nos permitindo Deus, voltaremos amanhã com uma nova reflexão e mais oração para a sua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.